A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer uma pequena porção da palavra do Senhor, que se encontra na primeira carta de João, do primeiro versículo ao 7. Nós estaremos lendo em nome de Jesus. O tema é o verbo da vida e a comunhão com Deus. Amém? Nós vamos ver aqui João, discípulo amado de Jesus, trazendo uma palavra da parte de Deus para a sua vida e para nossas vidas nesse dia. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que contemplamos, o que ouvimos e que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos palparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai, e nós foi manifestado, e a nós foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Deus é luz. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele na luz, se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amado, aqui nós vemos essa palavra, a palavra de João, falando do nosso amado. Amado, o que nós temos que pôr? O que nós temos que proclamar? O que nós temos que anunciar? O que nós temos que falar? É deste amado e Salvador Jesus Cristo. Enquanto Satanás está trabalhando dia e noite para poder enseguecer as mentes das pessoas, para não ter acesso a este amado e Salvador Jesus Cristo, nós temos que anunciar quem ele é. Quem é Jesus? E nós vimos que o discípulo amado de Jesus, aquele que recostava sobre o peito de Jesus. E ele fala com toda a propriedade, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, dizendo nas suas palavras o que era desde o princípio. Quem era desde o princípio? Jesus. O meu amado Salvador, o teu amado, nosso amado Salvador. O que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos palparam a respeito do verbo da vida. Quem era o verbo? A primeira pessoa a ser chamada de verbo, Jesus. E a vida é ele também. E a vida se manifestou. E nós a vimos e dela damos testemunho. Aqui nós vimos que João está falando do amado e Salvador Jesus, que a vida se manifestou. E nós a vimos e dela damos testemunhos. E nós continuamos dando continuidade. Também nós não a vimos, mas nós sentimos. Nós não palpamos, mas nós sabemos.
Quando nós pegamos a Bíblia pela fé, pelo Espírito, nós o vemos, nós sentimos e nós palpamos, porque sentimos a sua presença, que é linda e maravilhosa. Não há dinheiro neste mundo que possa preencher ou pagar o que nós podemos sentir a sua presença e saber que ele é real. E João está testemunhando, como diz aqui, a vida se manifestou a nós e vimos dela e damos testemunho que nós hoje estamos aqui em nome de Jesus, testemunhamos dele, anunciamos a vocês a vida eterna. É essa preocupação que João estava passando para as outras pessoas, como nós aqui hoje, como está escrito nesse livro amado, que ele, como se diz, dele damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna. Amado, o tempo nosso aqui, tenho falado, vamos continuar falando. É tempo, nós somos como a fumaça, como uma flor que brota, uma flor que nasce, linda. Aí ela vai abrindo, desabrochando, o botão vai desabrochando, daqui a pouco ela não existe mais. Nós somos assim. O tempo meu e teu e nosso é passageiro sobre essa terra. Muitos a têm como se não fosse sair daqui. Muitos vivem como se a vida terminasse aqui, ou a vida seria eterna aqui, mas não. Aqui a preocupação nós vemos do amado servo do Senhor João, anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai, e nós foi manifestada, que estava com o Pai. De quem está falando? De Jesus, amados. Que estava com o Pai. E nós foi manifestada. Manifestou. Ele viu. Aqui ele está falando com a propriedade. Eu também posso dizer, nós podemos dizer com propriedade. Dizer que ele é real, que ele existe, que ele está ao lado do Pai, intercedendo por nós, olhando por nós, querendo que nós nos aproximamos dele, querendo que nós anelamos ele, anelamos uma vida eterna. Nós vimos aqui o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Eu creio que quis dizer uma intimidade também conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E nós termos esta comunhão com Ele, uma intimidade com Ele. Como que nós podemos ter uma intimidade com o Pai, com o Filho, com o amado Salvador Jesus Cristo? Nós temos intimidades na oração. A leitura da palavra nós o conhecemos. Sabemos quem ele é, o que ele veio, o quanto ele nos ama de verdade, sem acepção de pessoa, incondicionalmente. E a oração é falando com ele. E nós vimos aqui a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Se escrevemos essas coisas para que escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Eu quero ler aqui uma parte que diz assim, ó: a dispensação do evangelho não é propriamente uma dispensação de medo, angústia e pavor. Não. Por isso aqui que João está escrevendo. Escrevemos estas coisas para que
a nossa alegria seja completa. Quantos estão dentro da casa do Senhor, mas com medo? Quantos estão dentro da casa do Senhor angustiados, com pavor? Mas não é esse o Evangelho. Não é essa dispensação do Evangelho. Não é propriamente uma dispensação de medo, mas de paz. Mas de paz, gozo, segurança na briode fraude site nobre no eficaz. Deve ser uma alegria para nós que o Filho Eterno tenha vindo nos buscar e salvar. Nós não merecemos nada, mas Ele veio a nos buscar e salvar. Então, a nossa vida sobre essa terra tem que ser continuamente de preocupação, não de uma preocupação com medo, com angústia, mas de nós nos alinharmos à sua palavra. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não há treva, não há escuridão, não há escuridade nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos. Temos, como se diz, se dissermos que mantemos comunhão com ele quem? Com Deus, com o nosso Salvador Jesus Cristo, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mentimos. Para quem? Para nós mesmos. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Se nós andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão. E como está a minha e a tua comunhão com o nosso próximo? Como está a minha e a tua comunhão? Porque aí se define aí se nós estamos andando na luz. Se nós mantemos comunhão com ele. Aí se define quando nós temos comunhão um com os outros. Aí se define se nós temos comunhão com Deus. Se nós temos comunhão com Deus, nós temos comunhão com o nosso próximo. É automaticamente. E nós vimos aqui, se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão. Aí nós podemos olhar para dentro de nós mesmos. Eu tenho comunhão. Muitas vezes nós não temos comunhão nem conosco mesmo. Que dirá com o nosso próximo. Muitas vezes não amamos a nós mesmos. Nem mesmo a Deus, nem sequer o nosso próximo. Então vamos rever. Vamos olhar para dentro de nós, ver aqui o que João, amado, o apóstolo amado de Jesus, está nos ensinando, trazendo para nós. Que nós podemos colocar isso em prática, em nossas vidas, e procurarmos tê-los em comunhão uns com os outros. Se eu não tenho comunhão, será que eu estou andando na luz, como ele está na luz? Será que eu estou mantendo comunhão com ele, com Deus? É uma pergunta para nós. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Que Deus te abençoe, amados. Fique na paz de Cristo. Um beijo no teu coração. Te amamos.